Olá, que bom te ver por aqui novamente. Seja muito bem-vindo a mais um Toque de Esperança. Toda quarta-feira, uma mensagem de esperança para a sua vida, para o seu coração. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveite agora, clica aí abaixo no botãozinho inscreva-se, toque no sininho para ativar as notificações. Sempre que entrar um vídeo novo, um conteúdo novo no canal, você será avisado. Aproveite também, dê um like, dê um joinha aí. Dessa forma, você vai estar nos ajudando a deixar os nossos vídeos mais evidentes no YouTube. E com isso, conseguimos espalhar essa mensagem de esperança para o maior número de pessoas. Hoje, no Toque de Esperança, vamos falar o seguinte tema: deixe Deus agir. Isso mesmo, tem coisas que fazemos de forma inconsciente ou até mesmo consciente que impedem o agir de Deus na nossa vida. Amém? Então vamos para o vídeo. Eu quero começar o Toque de Esperança de hoje lendo junto com vocês o livro do profeta Isaías, capítulo 43, vamos ler o versículo 13. Então, se você está aí com a sua Bíblia, abra junto comigo, livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 13. É um versículo muito conhecido de todos nós. Diz assim a palavra de Deus: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Agindo eu, quem o impedirá? Não podemos negar a soberania de Deus. Não podemos negar que Deus é poderoso, que Deus está pronto para nos ajudar, para nos ensinar, para nos orientar, nos auxiliar. Deus nos ama. Deus é um Deus participativo, é um Deus pessoal. Ele tem prazer em estar conosco. Ele se preocupa com tudo aquilo que é importante para nós. Ele se preocupa com todas as áreas da nossa vida. Isso é bíblico. Mas existe uma coisa que pode impedir o agir de Deus em nossas vidas: nós mesmos. E aí você de repente está perguntando, mas eu posso impedir um Deus soberano, um Deus amoroso, um Deus que fez todas as coisas e sustenta todas as coisas? Eu posso impedir o agir dele na minha vida? Pode. E isso a palavra nos deixa bem claro. Leia comigo, vamos ler junto, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Vamos ler do versículo 21 ao 31. Preste muito bem atenção nessa porção da palavra. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo do 21 ao 31. Diz assim: porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e abandonaram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Olha quanta coisa podemos observar, quanto detalhe podemos observar nessa porção da palavra que impedem o agir de Deus na nossa vida. Isso não significa que ele não possa agir, ele pode, ele é soberano.
Mas existem coisas que a gente faz de forma inconsciente e até mesmo de forma consciente que impedem o agir de Deus, a transformação de Deus na nossa vida. E eu separei aqui algumas coisas que lendo esse versículo eu encontrei, e você lendo junto comigo agora deve ter observado isso, coisas que impedem o agir de Deus. A primeira é não ser grato a Deus. Não ser grato a Deus impede o agir de Deus na nossa vida. O texto fica bem claro. Nem lhe renderam graças. Devemos estar sempre gratos a Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós, por tudo aquilo que Ele está fazendo por nós. Ele nos deu a vida. Eu não sei se você tem consciência disso, mas imagina a quantidade de livramentos que você tem durante um dia, durante um período de 24 horas, que Deus te guardou, que Deus te protegeu, que Deus te ajudou, que Deus te mostrou um caminho. E chega no final do dia, você nem lembra do Senhor. Então, não ser grato a Deus é um dos fatores que impedem o agir de Deus na nossa vida. Olha o que diz a carta de Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Agora, observe bem isso. Deem graças em todas as circunstâncias. Devemos ter a consciência da gratidão a Deus nos melhores e nos piores momentos que estamos atravessando. Não importa a circunstância que você e eu estejamos vivendo, devemos ser gratos a Deus, porque essa é a vontade de Deus. Aí você vai falar, mas Fernando, eu estou passando um momento tão difícil na minha vida, será que essa é a vontade de Deus? Tente extrair desse momento que você está vivendo um ensinamento. Olhe para você, veja aquilo que você de repente cometeu, que te levou a esse momento difícil da vida. De repente, alguma ação que você executou que não era para executar, alguma escolha que você fez que não era para fazer. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ou seja, Ele não tem prazer no sofrimento do ímpio, no sofrimento humano. Mas se você está atravessando um momento da sua vida difícil, seja grato a Deus. Porque esse ato de gratidão a Deus vai fazer com que Deus haja sobre essa situação, sobre esse momento da sua vida. Tenta extrair, como eu falei, desse momento um aprendizado, um ensinamento, um tratamento de Deus. Levante e continue a sua jornada grato a Deus. Está tudo bem, você está feliz, as coisas estão dando certo. Seja grato a Deus, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida, que você vá bem. E Ele tem prazer nisso. Então tome cuidado, seja grato a Deus. Seja grato a Deus em todos os momentos da sua vida. A segunda coisa que eu destaquei aqui, que pode impedir o agir de Deus na sua vida, na minha vida, e naquela porção da palavra em Romanos que a gente leu, deixa bem claro sobre o pensamento fútil. O pensamento fútil. Diz a palavra ali, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis.
Então, pensamento fútil é uma das coisas que impede o agir de Deus na nossa vida. E o que é pensamento fútil? Eu separei aqui, fútil é algo desprovido de interesse, que não possui nenhum valor ou nenhuma importância, uma coisa leviana. Então, se você está pensando em coisas que não agregam valores para a sua vida, se você está pensando em coisas fúteis, coisas que não têm valor nenhum, não são coisas interessantes que vão agregar crescimento, aprendizado para a sua vida, isso é perda de tempo, é você pegar toda a sua razão, todo o seu pensamento e colocar em cima de coisas que são fúteis, que realmente não têm valor nenhum. Comece a alimentar a sua mente de coisas que te façam crescer, que te coloquem para cima. Olha o que está escrito no livro de Salmos, capítulo 94, versículo 11. É impressionante isso. Olha o que está escrito. O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. Começa a fazer uma retrospectiva daquilo que você pensou durante o dia e veja que a maioria dos seus pensamentos estão voltados para as coisas fúteis da vida. Coisas que te fazem perder tempo, coisas que não te agregam valores, princípios, crescimento. Comece a pensar nas coisas do alto. Comece a pensar nas coisas que vão te levar para frente. Então, pensamentos fúteis podem impedir o agir de Deus na nossa vida. Terceiro ponto que eu separei aqui, que podem impedir o agir de Deus na nossa vida, é mantermos um coração insensato. Ali, na carta de Paulo aos Romanos, fala: o coração insensato deles obscureceu-se. O que é um coração insensato? É um coração que não é conforme o bom senso. É um coração que não age pela forma correta, que não age pelos princípios corretos. Ele é um coração insensato. Olha o que diz, é um coração tolo. Olha o que diz o livro de Salmos, novamente, capítulo 14, versículo 1. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Então, um coração insensato é um coração tolo. É um coração inclinado para o mal. É um coração que age sem um bom senso. Que age de forma desprezível. E eu te pergunto, como anda o seu coração? Então comece a ter ações com bom senso. Comece a ter ações com verdade, com honestidade. Então manter um coração insensato impede o agir de Deus na nossa vida. A palavra de Deus diz: vigie o seu coração, porque é dele que procede o bem e o mal. É dele que procede a vida. O coração é enganoso, a palavra diz. Então vigie o seu coração, que possamos vigiar o nosso coração e não manter ele um coração insensato, que age por impulso, que age sem pensar, que age sem raciocinar, que age sem medir as consequências. Que possamos ter um coração sensato. Olha o que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 9. Porque um coração insensato, ele não quer ouvir conselhos, e muito menos ele não quer ouvir a palavra de Deus. Ele se torna um coração fechado. E Provérbios, capítulo 23, versículo 9, diz o seguinte: não vale a pena conversar com um tolo, ou seja, com pessoas de coração insensato, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Então,
Quando mantemos um coração insensato, a gente perde a capacidade de ouvir o outro, de ouvir bons conselhos, de ouvir a palavra de Deus. Então, quando a gente mantém um coração insensato, isso nos impede de receber o agir de Deus na nossa vida. Então, vigie o seu coração. Olhe para o seu coração e veja como ele está. Veja como ele está agindo. E o quarto e último ponto que eu separei aqui, que nos impede de ver o agir de Deus na nossa vida, é a idolatria do eu. Eu chamei esse ponto de idolatria do eu. A gente observa, quando a gente leu a carta de Paulo aos Romanos, que fala sobre o sábio, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagem feitas segundo a semelhança do homem mortal. E eu pergunto, antes de continuar esse quarto ponto sobre a idolatria do eu, você é capaz de sustentar as estrelas, de sustentar o sol? Responda para você essa pergunta. Você é capaz de criar todas as coisas? Você é capaz de abrir o mar? Você é capaz de fazer o maná cair do céu? Você é capaz de ressuscitar um morto depois de 4 dias? Você é capaz de amar de forma incondicional? Responde para você essas perguntas. Você é capaz de transformar água em vinho? Você é capaz de morrer, de se entregar por amor? Eu tenho certeza que todas as respostas para essas perguntas, você disse que nem eu. Não sou capaz. Temos que entender que somos completamente dependentes de Deus, que é capaz de todas as coisas. Ele é soberano, ele é poderoso. Então, a idolatria do eu é perigosíssima, é uma situação perigosa onde confiamos em nós, confiamos na nossa força. E isso é tão perigoso que às vezes nos achamos que somos Deus, que podemos todas as coisas. E Paulo entendeu isso muito bem, porque ele disse: eu posso todas as coisas. Ele disse isso. Eu posso todas as coisas. Só que ele continua: naquele que me fortalece. O próprio Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Então reconheça a sua fraqueza humana. Reconheça que sem Deus, você não pode fazer nada. Nós não podemos nem sequer existir. Porque é o fôlego de vida do Senhor, do nosso Deus, que está em nós e que nos mantém vivo. Então, a idolatria do eu é uma coisa perigosa. Não pense que você vai conseguir resolver tudo com a força do seu braço. Com a força do seu braço. Devemos reconhecer essa dependência de Deus. Devemos adorar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, reconhecer o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, o que nos sustenta, o que nos provê, o que nos alimenta,
o que nos dá o dom da vida. E pare de olhar para você mesmo e olhe para Deus. Pare de idolatrar você mesmo e adore a Deus. Adore a Deus. Eu quero finalizar com algumas frases que eu coloquei aqui, para que você entenda que Deus, independente de qualquer situação, Ele sempre será Deus. Entenda isso. Ele é Deus quando o nosso coração está aflito. Ele é Deus quando o nosso coração está transbordando de alegria. Ele é Deus quando sofremos perseguições. Ele é Deus quando somos abençoados. Ele é Deus quando passamos por tribulações. Ele é Deus quando não sabemos por que caminho devemos seguir. Ele é Deus quando somos tomados pelo medo, pela aflição, pela angústia. Ele é Deus quando amamos o próximo. Ele é Deus quando não conseguimos amar o nosso próximo. Ele é Deus quando a situação está favorável. Ele é Deus quando a situação não está favorável. Ele é Deus quando tudo acontece de forma contrária aos nossos planos. Ele é Deus quando as portas se abrem. Ele é Deus quando as portas se fecham. Ele é Deus quando nós pecamos. Ele é Deus quando nós nos santificamos. Ele é Deus quando nós o adoramos. Ele é Deus quando nós falhamos. Ele é Deus quando nós alcançamos uma vitória. Ele é Deus quando nós o deixamos de lado em nossas vidas. Ele é Deus quando Ele diz sim. Ele é Deus quando Ele diz não. Então, deixe Deus agir na sua vida. Amém? Essa é a palavra que eu quis deixar hoje no Toque de Esperança. Eu espero que essa palavra produza fruto, produza esperança na sua vida. Aproveite, compartilhe essa palavra, essa mensagem de hoje para o maior número de pessoas que você puder. Vamos juntos espalhar esperança. Eu te espero na próxima quarta-feira em mais um Toque de Esperança. Que Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre.